Carlos Dias, você já foi parlamentar nos anos de 99, 2003. Poderia falar um pouquinho do que você fez para a população do Rio de Janeiro? Ricardo, faz muito tempo, né? As pessoas olharem 99 porque o mandato começa no dia 1º de fevereiro, né? E ele termina 31 de janeiro do ano subsequente à eleição, quer dizer, então no caso até 31 de janeiro de 2003 eu fui deputado no Rio de Janeiro, então foi de 99 a 2003. Eu fui deputado estadual, eu tive um mandato aqui, e faz bastante tempo, né? Então nós estamos em 2018, então o que acontece me deu vontade, não só porque agora sou candidato a deputado federal, mas também para fazer um balanço, chamar a comparação, porque tem muitos candidatos que vão vir a deputado federal e outros até que já foram e são deputados estaduais e não tem que ter uma medida comparativa para saber efetivamente o que essa gente fez. Porque quando eu fui deputado, foi lá em 99, e a gente tinha um governo muito difícil, muito ruim, um período que eu era oposição, que era o governo Garotinho, né? Um governo que, na verdade, fomentou a presença do Estado, o chequinho cidadão, aquela coisa de baixa promoção da pessoa, quer dizer, ela é o auxílio e a manutenção na mesma condição, não houve promoção humana. Não houve crescimento, não houve possibilidade de emprego, não houve formação profissional, não houve trabalho nessas áreas. E eu tenho muita coisa a mostrar porque nesse período eu fiz diversas leis, eu tenho 26 leis em torno disso, muitas delas que são importantes, entraram foram debates pesados, por exemplo, eu que não permiti que os cobradores no estado do Rio de Janeiro naquela época fossem demitidos por uma questão de uma atualização moderna, que ia gerar, por exemplo, 25 mil empregos naquela época. Então eu proibi a catraca eletrônica, eu acho que eu não sou contrário ao avanço tecnológico, mas nós temos que incorporar a tecnologia, a melhoria da formação das pessoas e a possibilidade de emprego. Não desempregar, não deixar a pessoa... vamos dizer assim, ser oportunidade de trazer recursos para sua casa. Então, que tecnologia é essa? Que gera uma maximização de lucro, mas você destrói o mercado consumidor? Então, eu defendi o cobrador e consegui aprovar a matéria, apesar de todo o lobby contrário que se fez na época. Como fiz da mesma maneira, por exemplo, na mesma linha para os motoristas de ônibus. Na verdade, ele é até maior do que isso, porque na verdade era para aqueles que são motoristas profissionais, que é com aquelas medidas de você acima de 20 pontos, né? Atingir 21, você perdia a carteira. Muita gente tem aquela atividade profissional, é um propagandista de laboratório, é um representante comercial que usa o carro, é um motorista de ônibus, é um motorista de táxi, enfim, de van. Então, o que acontece às vezes, e a gente sabe muito bem que essa indústria da multa que existe, né, não é só uma questão de medida administrativa, ela prejudicaria o trabalho de uma maneira direta. Então, quando aconteceu isso, eu fiz uma legislação que criou um efeito suspensivo e que não permitiu que caçasse a carteira de profissionais. Isso, na verdade, você garantiu o trabalho. E essa lei foi questionada, ela foi até o Tribunal de Justiça do Rio, ganhei como constitucional a minha legislação e foi uma matéria muito debatida. E entre outras coisas que vocês podem pesquisar na minha TV, né, no carlosdias.tv.br, que tem lá uma série de legislações que eu fiz. Mas o que eu queria mesmo era dizer que não é só de legislação que vive o parlamentar. Ele também pode fazer ações efetivas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, de uma maneira geral, eu consegui trazer para uma série de unidades de formação profissional, tá? Na linha de associações civis, tá? Formei quase 30 mil pessoas em curso profissionalizante. 30 mil pessoas.
Foram investimentos na época da ordem de 10 milhões de reais. 30 mil pessoas formadas. Bastante. Muita gente, diversos cursos de profissionalização. E você tinha o que emprego? Do professor, do coordenador, a pessoa saía com o seu certificado, tinha qualificação então para agora trabalhar numa empresa, iniciar, por exemplo, a sua vida de trabalho. E a gente não vê isso acontecer. Me diz alguém que viu algum programa de formação profissional nesses moldes do Rio de Janeiro. Eu fui deputado em 1999 a 2003. Naquele período são 30 mil pessoas formadas. E o que tem hoje? Só escândalo. Recursos, por exemplo, que a gente está vendo do Ministério do Trabalho, que eram esses, que vinham do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, desviados. Né? Não aplicava efetivamente naquilo que o trabalhador espera, a sua qualificação, a sua requalificação. Então, uma série de coisas. Outra coisa, eu estou até com um papelzinho aqui me guiando para poder me lembrar, que faz tanto tempo, e eu vou refrescar minha memória e ativar o senso crítico de vocês. Porque vota em gente que não faz absolutamente nada. Fica sentado lá o tempo inteiro votando para soltar ladrão, soltar corrupto, né? Então, a gente tem que ver que parlamentar que atua. O que fiscalizou? Por exemplo, eu tenho aqui uma medida interessantíssima, que fala-se muito da violência do Rio de Janeiro, mas a gente precisava conversar de uma maneira clara. Fala da questão dos presídios. Eu sou favorável à revisão do Código de Processo Penal. Nós temos que endurecer esse regime de progressão penal, nós temos que endurecer esse sistema e nós temos que criar um programa, de fato, de reeducação. Uhum. Não tem essa saída simplesmente burocrática do cumprimento do tempo da lei. Não. A lei ela tem que estar relacionada ao comportamento, à qualificação e à reforma do comportamento. Você não pode soltar um cara que foi preso por um determinado crime e você ter absoluta certeza de que quando ele sair, ele vai cometer o mesmo crime. Ele tem que ter a penação dele definida na legislação e, ao mesmo tempo, um processo de reeducação que também o qualifica para sair ou não na progressão ou até mesmo da própria prisão. Isso não é questão de prisão perpétua, é questão simplesmente de que nós, cidadãos, que temos a necessidade da defesa e proteção do Estado, não podemos simplesmente permitir que a legislação garanta apenas o direito daquele que quer violar os direitos mais sagrados que nós temos, que é a vida e o patrimônio. Então, mas a minha história é diferente. Eu fui lá no Evaristo de Moraes, construí 3 salas de aula, fizemos uma capela, tinha uma atenção da Pastoral Penal da Igreja Católica, e nós formamos 300 presidiários que estavam com possibilidade de progressão penal. Fizemos um investimento, trabalhamos com esses grupos, acompanhamos. E o que aconteceu? Muitos deles saíram e tiveram uma atividade nova de recuperação de vida, formaram família e encontraram trabalho. E a gente não vê isso mais, nenhum interesse. Fica simplesmente falando de forma genérica o que é vamos dizer assim, um cuidado, um zelo com a pessoa que está presa. Mas ela está presa porque ela cometeu um crime. E a gente tem que trabalhar essa regeneração do ponto de vista educacional e outra coisa, garantir também que eles trabalhem. Acabar com essa história de bolsa presidiário. Uhum. Eles podem trabalhar e aí sim podem receber. Porque eles também têm que pagar o custo efetivo da presença deles, né, no cárcere, né, o custo daquela estrutura, alimentação, luz, água. Tem que ter uma vida, sem dúvida nenhuma, digna. Né? Não são pessoas que devem estar amontoadas em ambientes que não são próprios para a pessoa humana. Então, mas tem que ter sim um custo e uma responsabilidade, porque normalmente essas pessoas elas estão cheias de vícios, precisam de disciplina, precisam de ordem, precisam ter horário de estudo, horário de trabalho, horário para dormir, horário para acordar, horário para se cuidar. Tem o direito, sim, a receber a visita de seus familiares, e esses familiares serem tratados com respeito pelo Estado. Isso tudo eu sou favorável. Agora, não é possível que hoje tenha simplesmente uma legislação que permita que as pessoas
fiquem amontoadas num determinado ambiente e depois cumprir um determinado prazo e vai presa. Vai solto. Aí você tem gente que não acredita, por exemplo, em nada, indulto de Natal. Gente que matou o pai, a mãe dos outros, ele vai sair da saidinha no dia dos pais, no dia das mães. Ué, mas não é possível um negócio desse? Não é possível. Isso tem que ser eliminado. A questão de progressão penal e até a vinculação dessas datas tem que ver em função da recuperação dele, o entendimento dele em relação à vida dele e dos outros, tá certo? Para que ele possa gozar do benefício. E esse benefício ele tem que ser no mérito dele, na avaliação dele, de uma questão de uma análise forense, um psiquiatra, uma psicóloga, as avaliações que precisam ser feitas dentro do sistema penal brasileiro, que permita que ele tenha a condição de progressão, não simplesmente uma questão automática. Né? Então, são essas defesas. E eu fiz diversas outras intervenções, outros trabalhos. E eu queria convidar que vocês assistam isso e vejam isso lá numa aba que diz, no meu portal, que está lá minhas atividades quando parlamentar, que foram lá atrás. Eu tive um mandato apenas, tá certo? E eu tenho muita coisa a falar sobre ele, mas o vídeo sim ficaria muito longo, eu acho que é cansativo, mas eu prefiro que vocês busquem mais e depois eu vou fazer outros comentários.